Tá gravando agora. Ótimo. Mas você vai disponibilizar também, mais pra frente, fazer um Pô, canal? porque eu poderia ter feito isso desde o começo, né? Teria sido legal. Sim. Em todo caso, a Graciana falou que ela não vai poder e ela queria ver o que que a gente falou, entendeu? Ah, tá. Ok. Então, gente, deixa eu ver aqui. Vocês lembram onde é que a gente estava, não? Alessandra, o áudio do Maurício pra mim tá tranquilo. Não tá cortando, não. É, eu também estou ouvindo vocês bem. Pra mim também tá áudio normal. Não, aqui no Rio de Janeiro eu tenho, a princípio, uma internet normal, né? O problema é quando eu estou na roça, lá que fica horrível. Pode ser a conexão dela. É. Dois ponto 51. Vamos lá, gente. Olha só, eu lembro que a gente comentou da última vez aqui, a gente estava nessa questão, a gente falou um pouco, acho que foi a dúvida do Matheus, sobre como é que chegava nessa distribuição de potencial aqui, ó, né? Na figura 2.15. Foi o Matheus que teve essa dúvida ou não? Eu acho que não. Foi o Carlos? Não? Em todo caso, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode. Vinícius, Então, fala. eu não pude estar na aula passada, na reunião. Então, se puder dar uma relembrada, seria legal. Uma relembrada da onde você diz? O que vocês falaram, tipo, as ideias principais da aula passada, mas bem rápido, só para eu tentei estudar e acabei ficando meio com dúvida. Do capítulo 2. Então, o capítulo 2, quer dizer, no capítulo 1, ele faz a introdução, né? O que acontece quando você põe deixa eu acho aqui. Ele fala aqui da condutividade de semicondutores, né? Que depende aqui da densidade de portadores. E ele fala que você pode ter tanto elétron como buracos, né? E que, bem, num semicondutor intrínseco, o número de elétrons e buracos ele é o mesmo, né? Mas logo depois ele começa a falar do semicondutor extrínseco, né? Onde você põe impurezas doadoras, ou seja, que dão um elétron, ou aceitadoras, né, que pegam o elétron, então dão um buraco no material. E aí, com isso, você tem outro balanço aqui de carga que acontece. Você cria, então, no caso da impureza doadora, você cria um nível perto da banda de condução. No caso da impureza aceitadora, você cria um nível perto da banda de valência. É isso aqui, né? E aí, quer dizer,
ele fala dopagem, né? Você pode dopar tanto que você entra para dentro da banda de condução, né? Você pode dopar, pode ser degenerado, aí você dopa tanto que você, esse nível doador, ele entra para dentro da banda de condução, né? Espera aí, gente, rapidinho aqui. Espera aí. Pode passar. É porque, vou te explicar aqui a coisa. Minha esposa é médica, né? Então ela vem do hospital. Então ela tem que tirar a roupa lá fora e tem que entrar sem roupa nenhuma, entendeu? Então Ah, seria meio aquelas coisas que você vê na internet, né? O cara tá dando aula, passa a mulher pelada atrás, né? Quase foi isso. Em todo caso, vamos continuar aqui. Tá, e aí, nesse capítulo 2, a gente começa a falar da junção desses dois materiais, né? Um lado, ele tem impurezas que são doadoras, né? Que é o material tipo N, e do outro lado você tem impurezas aceitadoras, que é o material tipo P. Então, com isso, né? Basicamente, isso aqui é algo, Vinícius, que é bem importante você entender, né? Por isso que é tão importante esse livro, é um livro que ele realmente ele é muito claro e ele explica assim com bastante detalhe, né? Eu gosto muito dele assim para esse nível de conversa que a gente está tendo. Entendi. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Quando você põe o material tipo P e tipo N, um do lado do outro, né? A gente tem que lembrar que o material tipo P, ele tem buracos, né? Na banda de valência, tá vendo aqui? Sim, sim. Né? E o material tipo N, ele tem excesso de elétrons na banda de condução, né? Então, essa situação onde você tem excesso de buracos na banda de valência e excesso de elétrons na banda de condução é, digamos, descrita dessa forma que você está vendo aí nesse gráfico. Tá? Você entende quando você olha esse gráfico o que você está vendo, não? É um gráfico de energia por distância. Uhum. De um lado tem o material tipo P, Acho que só. preto. O que é? Acho que não entendo muito. Então é bem importante que você entenda isso, tá? Sim. Vamos lá se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, né, é o material tipo P, né? Esse lado aqui Sim, sim. é o material tipo N. Agora, você entende quando eu falo tipo P, tipo N, o que significa isso? Não muito. Gente, vocês querem dar uma lembrada para ele, alguma coisa ou não? Você quer que Mas se ele... quiser pode ir avançando, eu vou pegando com o tempo depois. Pode ir avançando. O Lisandro, você consegue explicar para ele o que é tipo N, tipo P? Acho que ela tá sem áudio, eu acho. Vocês estão vendo o que agora? figura 2.2. Continua lá, né? Tá ótimo. Sim. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu... Quem é que pode explicar para ele o que é material tipo N, tipo P? Algum de vocês aí, não? Eu posso tentar explicar mais ou menos o que eu entendo sobre Hã? material tipo P e tipo N. Quem está Tipo, falando? eu, Matheus. Matheus. Fala aí, Matheus. Então, um semicondutor do tipo P seria um material que apresenta impurezas, onde essas impurezas são, no caso, denominadas impurezas aceitadoras, que vão ter, no caso, uma deficiência de elétrons e, portanto, vão estar incorporados dentro da estrutura cristalina como se fosse um buraco. Essa aí é a Então, aceitadora que você está falando, né? do tipo P. Entendi.
E então ela vai gerar na estrutura, a adição dela nesse semicondutor, nesse material, vai gerar uma concentração de buracos, no caso, a falta de elétrons. Então, ela é suscetível a ter essa recombinação, então, quando em contato com outro material, com o elétron. E ao contrário dela, tem um material do tipo N, que apresenta, no caso, impurezas que tem mais de um elétron na sua ligação, na estrutura. Portanto, ela sim. tem uma concentração maior de elétrons sobrando, no caso, na estrutura, que pode ser suscetível também a uma recombinação com outro material, que no caso é o contrário dela, do tipo P, que pode haver essa recombinação, então, de elétron-buraco, né? Entendi. Aí, quando há o contato, então, entre essas duas estruturas, acaba ocorrendo um fluxo de elétrons de um lado, do tipo N, para o lado do tipo P, e um fluxo de buracos do tipo P para o lado do tipo N. Isso mesmo. Perfeito. Então, só para complementar o que ele falou, Vinícius, digamos, no caso do silício, tá? O silício ele está aqui na coluna 4, tá vendo? Da tabela periódica. Sim. Você está vendo essa apresentação? Tô vendo sim. Tá, né? Então, ele está na coluna 4 da tabela periódica, tá? Isso significa que ele funciona, quer dizer, ele tem, se você somar aqui os elétrons que ele tem, tá vendo aqui embaixo? Ele tem 16, ele tem 14 elétrons, tá? Isso significa que ele é como se ele fosse um átomo de neônio, tá vendo aqui? O neônio que tem 10? Sim. E mais 4. Então, ele funciona como se fosse um núcleo de neônio, que é um núcleo bem estável, e você tem 4 elétrons que são menos ligados. Tá? Esses 4 elétrons eles vão estar disponíveis para fazer esse cristal. Tá? Tá, entendi. Então, esses 4 elétrons aqui que estão, digamos, existe o núcleo do neônio que é mais interno, né? E esses 4 elétrons aqui, eles fazem a ligação cristalina. Tá vendo? Cada ligação dessa aqui é composta de 2 elétrons. Tá? Digamos assim, pensando assim muito de forma figurada, né? Um elétron vem desse aqui. Você consegue ver meu mouse, não? Consigo, sim. Tá. Um elétron vem desse aqui, dessa ligação, e outro elétron vem desse aqui. Então, essa ligação aqui teria... Você não pode atribuir um elétron assim, né? Mas é como se fosse um elétron desse silício e um elétron desse silício. Então, essa ligação eletrônica aqui, né? Teriam 2 elétrons. Tá claro isso? Tá, sim. Então, isso aqui seria, digamos, o núcleo do neônio, que é mais interno, mais estável. E aqueles 4 elétrons que são mais externos, eles ficam sendo usados para essa ligação eletrônica aqui. Tá? Entendi. Quando você absorve luz ou você esquenta esse material, você pode dar energia para esse elétron aqui dessa. Então, esses elétrons que você está vendo aqui são os elétrons da banda de valência, ou seja, são elétrons que estão ligados. Tá bem? Sim. Ou seja, nessa distribuição eletrônica aqui, onde esse eixo vertical aqui é energia, esses elétrons aqui, que aparecem aqui em vermelho, constituem essa banda de valência aqui. Né? E repara que o que esse gráfico está falando para a gente é o seguinte: o próximo estado possível desse elétron está na banda de condução e tem um gap aqui grande. Essa área aqui é uma área que você não pode acessar. Tá bem? O elétron não tem energia disponível ali. Entendi. Tá? Mas se você conseguir dar essa energia aqui para ele, o que vai acontecer é que esse elétron aqui vai ficar livre. Tá vendo? Sim. E ele agora ele está na banda de condução. Ele pode conduzir, né? Quando isso acontece, você tem essa situação aqui. Esse elétron aqui está na banda de condução, tá? E aqui embaixo, repara o que aconteceu aqui embaixo. O fato desse elétron sair faz com que essa ligação aqui ficou com menos um elétron, concorda? Sim.
Ficar com menos um elétron significa que ficar com um vazio de elétron ali. E esse vazio de elétron a gente representa como se fosse esse buraco aqui embaixo na banda de valência, tá vendo? Ah, sim, entendi. Você entende isso que eu falei, não? Tá claro? Entendo. Sim, Tá. ficou claro. Então, quando você, digamos, está a temperatura zero, você tem essa situação aqui, né? Todos os elétrons estão na banda de valência. Aí a temperatura aumenta, o elétron, esse material absorve luz, alguma coisa acontece que você consegue dar energia para esse elétron, ele sai da banda de valência e aí a situação que você tem é essa aqui, tá vendo? Você tem Sim. um elétron na banda de condução e um buraco na banda de valência. Tá bem? Entendi. Tá. Sim. Agora, isso tudo o elétron é um material não dopado. Tá? Sim, sim. Quando você dopa o material, o que significa você dopar o material, né? Dopar o material seria você substituir naquela rede cristalina, ao invés de botar o silício, botar, por exemplo, substituir o silício pelo arsênio. Tá vendo aqui? Tô. E repara que o arsênico, é arsênio, né? Arsênio. O arsênio, ele, assim como o silício é o átomo, digamos, você pode pensar no neônio mais 4, o arsênio você pode pensar no argônio, que também é um gás nobre, mais 5. Tá vendo? Tô. Porque ele está na coluna 5. Isso faz com que, quando o arsênio entra no lugar do silício, ele fica preso, ele usa 4 elétrons para fazer a ligação da banda de valência, e você Sim. tem... Alguém está falando alguma coisa aqui. Eu posso dizer que esse excesso de elétrons de buracos do tipo NP são um ponto de partida simples para esse processo todo. Figura 2.3. Eu já chego lá, Lisandra. Eu já chego lá, na figura 2.3. Então, quando você põe um arsênio, ele usa 4 elétrons para fazer a ligação da banda de valência, e aí repara que ele tinha 5, lembra? Sobra um. Né? Esse cara que está sobrando aqui, se você tem temperatura igual a zero, ele fica próximo ali do arsênio. Né? Mas como ele está sobrando nisso tudo, qualquer energia pequenininha, ele consegue ir para a banda de condução. Ou seja, qualquer energia pequena, esse cara aqui começa a conduzir. Ele Entendi. Ele começa a andar e conduz. Tá? Sim. Então, o que significa isso? Significa quando você tem um material tipo N, ou seja, você põe uma impureza doadora, você pega aqui, você acrescenta um nível doador muito próximo da banda de condução e qualquer coisinha você consegue fazer com que esse elétron passe para a banda de condução. Tá? Agora, repara que quando isso acontece, se esse elétron aqui ele sai dessa posição aqui, esse cara aqui fica um íon positivo. Tá vendo? Sim. Anteriormente, o arsênio ele era neutro, não era? Era. Ele tinha quantos? Ele tem quantos? Ele tem 33 prótons e 33 elétrons. Quando esse elétron aqui vai para a banda de condução, que ele conduz, que ele sai dali, esse cara aqui fica com 33 prótons mais 32 elétrons. Então, ele fica um íon positivo. Tá claro isso? Sim, sim. Então, você representa, quando esse cara aqui esse elétron está ionizado, você tem que botar o elétron na banda de condução, mas o doador tipo N, né? A impureza tipo N, ele gera aqui um íon positivo. E uma coisa
equivalente vai acontecer no caso da dopagem tipo P, né? Na dopagem tipo P, você pode pensar aqui no boro, por exemplo, que é do coluna 3. O boro, ele tem quanto? Ele tem 5 elétrons, tá vendo? Então, ele equivale ao hélio mais 3. 3. Tá? Então, isso significa o quê? Que, normalmente, ele já falta um elétron já, de cara, para completar. Certo. Né? A representação disso é exatamente essa aqui. Ó. Você já tem um nível de buraco muito próximo da banda de valência. Qualquer coisinha que você fizer faz com que esse buraco aqui ande. Entendeu? Esse Mais ou buraco... menos. Quê? A parte do buraco andar eu não entendi muito bem. Então, olha só. Lembra que aqui antes a gente tinha o quê? Cada ligação dessa, você tinha 2 elétrons, não é isso? Isso. Tá. Aí, quando você cita esse elétron, o que acontece? Você gera... Isso aqui está errado. Quando você cita gera um esse buraco. elétron, um elétron vai para a banda de condução, e aí você cria um buraco aqui que equivale a você ter uma semipartícula na banda de valência que também tem carga e também tem massa. Ela funciona como se fosse uma partícula. Mas, na realidade, o que ela é? Ela é falta de um elétron. Sim. Tá? Sim. Então, quando agora você põe uma impureza aceitadora, né? Uma impureza aceitadora, o que ela tem? Lembra que a impureza aceitadora, ao invés de ter 4 elétrons aqui, ó, que nem o silício, ele só tem 3. Tá vendo? Sim. Tá. Ele ter 3 elétrons significa o quê? Quando ele for constituir essa rede cristalina, ele vai faltar um elétron aqui Sim. para fazer essa ligação, né? A falta de um elétron, a gente representa ela como um buraco. Buraco. Então, olha só que interessante. O que vai acontecer? Esse buraco, a princípio, a temperatura igual a 0, ele está fixo do lado do boro. Nada tira ele dali. À medida que você aumenta a temperatura, o que você pode pensar? Eu vou tentar fazer aqui um troço que eu não sei se eu vou conseguir. Tá? Aqui também tem elétron, não tem? Em toda a rede tem elétron, né? Repara o que pode acontecer. Eu posso pegar esse cara aqui, esse elétron aqui, pode vir para cá. Isso significa o quê? Deixa eu ver se consegui fazer isso. Dá para visualizar na mente. Peraí, mas deixa eu tentar ver se eu consigo fazer. Não. Esses 2 caras vão trocar de lugar, entendeu? O que significa? Quando esse elétron da esquerda aqui foi para a direita, é como se o buraco fosse... Desculpa, quando o elétron, como na situação anterior, né, o elétron foi para a esquerda, é como se o buraco fosse para a direita. Entendi. Então, o buraco também anda, que nem o elétron. Porque, na verdade, quem está andando mesmo é o elétron, né? Mas, como você tem um mar de elétrons, você tem só uma falta de buraco, você tem só um buraquinho, aí é como se o buraco estivesse andando, né? Essa representação... Então, quando você ganha energia, é como se o buraco que tivesse aqui preso nesse nível aqui aceitador, né? Ele vai para a banda de valência. Criando o quê? E repara, o que acontece quando o buraco sai dali? Lembra que esse boro aqui tinha só 3 elétrons em volta dele? Sim. Agora ele tem 4 elétrons. Né? Ele tinha 3 elétrons. Ele neutro, ele tem 3 elétrons aqui na camada mais externa. Quando ele fica com 4 elétrons, ele fica um íon negativo. É por isso que tem esse menuzinho aqui. Tá claro isso? Tá sim. Ah. Faz sentido. Faz sentido, né? Show de bola. Então, vamos voltar. Vamos voltar agora para o nosso livro.
por onde a Lisandra queria falar com a gente. Isso. A Lisandra comentou Figura 2.2. Na a figura página 2.2, não é isso? 28. Essa aí. Essa aqui mesmo, tá. Então, exatamente isso, quer dizer, do lado esquerdo a gente tem material tipo P, ou seja, aí essa situação aqui é na temperatura ambiente. Então, vocês estão vendo a figura 2.2, né? Eu estou compartilhando a figura certa, né? Tá. Então, isso aqui já é temperatura ambiente. Você tem o quê? Você tem um material tipo P. O material tipo P ele tem excesso de buracos na banda de valência. E o material tipo N, ele tem excesso de elétrons na banda de condução. Tá? Tá bem? Sim, foi. Tá. E aí, o que acontece, Vinícius? Se eu junto os dois, né? Quando eu junto esses dois materiais, lembra que o lado P tem excesso de buraco e o lado N tem excesso de elétron? Vai ver o fluxo, né, que Exatamente. outra pessoa falou aqui na calma. Exatamente. Aí vai ter um fluxo, você vai ter um fluxo de elétrons nessa direção aqui e um fluxo de buracos nessa direção aqui, né? Mas o que dá um buraco mais um elétron? Igual o quê? Acho que neutro, né? Nada, né? Eles se anulam, tá? Então, o que acontece? O que significa você falar quando esses elétrons aqui, querem vir para cá e os buracos querem vir para lá? O que a gente observa é que eles se anulam, eles se aniquilam, tá? Significa que o elétron volta para a banda de valência, tá? Só que a consequência disso é o quê? É você criar uma região de cargas fixas. Lembra que no lado N, quando o elétron sai, ele cria uma carga fixa positiva? E no lado P... sim, acho que eu lembro disso. Pois é, então aqui você cria essa região de cargas positivas aqui. Entendi. Tá? Lisandra, vamos lá. Vamos ver agora o que a Lisandra perguntou. Só para ver se eu posso dizer que o excesso de elétrons e de buracos do tipo NP são pontos faticídios para esse processo todo? Figura 2.3. Então, exatamente isso. A figura 2.3 mostra exatamente. Antes de começar a ter o processo, né, que vai ter essa transferência de carga, essa situação. Isso tudo é um exercício mental, né? Mas que serve para a gente realmente entender o que vai acontecer e de onde é que aparece essa região de carga fixa aqui, que é tão importante na junção PN. Tá bem? Mais alguma pergunta, gente? Silêncio total? Eu odeio quando vocês não têm perguntas, vocês sabiam disso, né? Eu fico falando aqui sozinho. Uhum. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo, inclusive. Pergunta, eu ainda não cheguei a avançar naquela parte. Tem duas partes qualitativas nesse capítulo. Aí eu finalizei essa primeira parte, mas não comecei a olhar a segunda parte ainda, que é lá para a página 46, 47. Que é quando ele fala sobre a dinâmica, né, no semicondutor de junção PN. Uhum. Então, o que eu acho importante a gente fazer aqui, todo mundo, eu não sei se vocês já fizeram isso, vocês poderiam até me falar aqui, né? Porque isso aqui que a gente só está fazendo só faz sentido, né? Se vocês tiverem dúvida, porque a aula mesmo online, ela é muito pouco produtiva, né? Então, o importante aqui
é que vocês realmente vocês leiam isso aqui que a gente está fazendo, né? E aí vocês chegam para mim, Maurício, eu não estou entendendo essa passagem aqui, eu não entendi tal coisa, entendeu? E aí vocês vão ver eu passando vergonha porque eu vou ter que saber responder exatamente o que vocês não sabem. Mas pelo menos a tentativa é essa. E aí é muito importante que vocês passem por esse processo para a gente realmente poder avançar. Tá bem? Tá bem. Vem cá, só para eu entender aqui. Vocês já leram até onde? Só para eu me localizar. Cada um de vocês aí. Eu fechei essa parte qualitativa A qualitativa vai até... e aí tentei aprofundar um pouco mais na quantitativa na medida do possível. Então você está aqui. Eu li o capítulo 1. Isso. Ainda tem alguns buracos no capítulo 1 para mim, mas, enfim, eu passei. E o capítulo 2, eu começando o capítulo 2. Você está começando o capítulo 2, né? Tá. Carlos... Não, o Carlos falou, né? Ou não? Falta a Alessandra. A Lisandra não vai falar. Eu tô perto de terminar o capítulo 2 todo, já passei da parte quantitativa. Só quero voltar mais com calma, porque não reproduzi ainda todas as passagens das equações, né? Eu comecei reproduzindo da parte que eu mais conhecia, que seria da equação de Poisson. Aquela parte foi o que mais foi clara para mim, porque é a parte que eu estava mais fresca na minha memória, mas o resto ainda das passagens eu queria trabalhar um pouco mais com calma para entender, mas essa parte quantitativa ainda é bem mais rebuscada comparado com os outros tópicos. Tá. Então, a Elisandra falou aqui que não tem como ter muita dúvida porque não passei nem da metade do capítulo 2. Ha, 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 ha. Me manda esses buracos do capítulo 1 para eu tentar te ajudar, Vinícius. E outra coisa é a seguinte, o Luiz falou, eu estou terminando o capítulo 2. Então, o que eu sugiro aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui quantitativa, tratamento quantitativo, né? Da junção no equilíbrio, que é essa parte aqui toda. Aí ele chega na junção em equilíbrio. Tá vendo? Uhum. Ele chega ele começa a dinâmica depois. Quê? Aí ele começa a falar de dinâmica depois, se não me engano. Isso. Aí depois de falar da parte da junção no equilíbrio, ele fala o que acontece quando você aplica um potencial, né? O que acontece quando você aplica um potencial? E aí, eu acho que tem uma discussão quantitativa, né? Não tem? Tem, um pouquinho mais para frente. Aqui. Aí ele discute quantitativamente a junção com um potencial aplicado. E aí, finalmente, depois disso aqui, nessa junção qualitativa, ele vai para a junção, ele vai para o tratamento antes era qualitativo, agora quantitativo da junção, né, com potencial aplicado. Tá? Que aí finalmente ele chega na equação, né? Aí finalmente ele chega na equação do I, de como é que a corrente varia com a voltagem, que é tão importante, que é isso aqui.
né? Então, o diodo ele é tão importante porque o diodo é isso, né? O diodo é a junção PN. O diodo é tão importante porque quando você tem aqui a curva I de V, ele no lado, digamos, da corrente reversa, na tensão reversa ele é muito, muito baixo. E aí, na polarização direta, a corrente é alta, né? Então, isso significa que a corrente só passa em uma direção. E exatamente o símbolo do diodo é esse, né? É uma seta mostrando exatamente a direção onde está indo a corrente. Tá bem? Alguém aqui entende por que o diodo tem essa característica, não? Eu acredito que eu não entendo. Quem falou? Vinícius, Vinícius. Você acredita que você é o quê? não entendo. Não entende. Então, só o Vinícius não entende, o resto todo mundo entendeu. Entende por que é. Eu também não lembro muito bem essa peculiaridade dele, por que ele funciona só como... delimita só um sentido para a corrente, né? Uhum. Matheus não entende, o Vinícius também não. O Carlos. Também não consigo lembrar das definições básicas no curso técnico, mas Uhum. não funciona não. Tá. Então, olha só. Alguém tem o... Como é que é? O Sérgio Rezende, não? Eu tenho. Não, De digital não, né? PDF. Tem sim. Você tem o PDF dele? Tem, eu consegui arranjar, eu procurei muito. Eu não sei se é o mesmo que você está falando. Deixa eu ver aqui. Porque tem uma parte do Sérgio Rezende que seria interessante a gente... Deixa eu ver se talvez eu tenha aqui Eu também. estava lendo ele, porque o Germano me recomendou a começar ele. Porque eu estava tendo dificuldade com o Darwin. Espera aí. Materiais e dispositivos eletrônicos, é esse, né? Esse. Tem sim, tem sim. Eu também tenho ele aqui, se precisar, Maurício. Tá bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, então, para a semana que vem. O importante... Quer dizer, está aqui, né? Esse aqui que é a figura tão importante aqui do diodo é chegar nisso aqui, né? Aqui que a gente está tentando chegar. A gente está onde? Estou sempre perdido aqui nesse cara. Então, vamos ver se a gente consegue... discussão qualitativa aplicando... Da página 61. O que tem a página 61? Ah, não. Isso... Ah, tá. Quando aplica bias. Que aqui na 61 é quando começa o tratamento quantitativo de injeção de portadores na junção. Isso, exatamente. Quantitativo. Na verdade, acho que começa na 59, né? Que faz a quali para depois ir para quantitativo, talvez. Exatamente. Aqui, nessa sessão aqui, é onde a gente chega e ele explica por que você consegue, por que você tem essa característica aqui. Né? Por que um diodo tem essa característica aqui, né? Então, a gente tem que conseguir chegar isso aqui que é muito, muito importante, a gente conseguir entender essa seção, entendeu? Uhum. Tá? Seria, digamos, um dos objetivos do curso, desse momento aqui que a gente está tendo, é a gente entender, porque pensa bem, gente, imagina um tubo que passa água, né? E o tubo só deixa passar água num sentido.
Ou seja, você pode botar um potencial que a água só passa num sentido. Você pode até botar um potencial, né, que faça com que a água vai no sentido contrário, mas ela não passa, né? Então, o funcionamento disso se a gente entende isso, a gente está entendendo bastante do semicondutor, tá bem? É como Então, se tivesse uma barreira de potencial? Mas só ter uma barreira de potencial não é suficiente, entendeu? A barreira, porque você tem que entender que tem duas naturezas de corrente no material semicondutor, né? Tem uma corrente que é uma corrente de difusão e tem outra corrente que é uma corrente de arraste. Sim, sim. Então, em função da natureza de cada uma delas, como ela se comporta diferente diante desse potencial, então, aí no final das contas, o resultado vai ser aquela curva, essa curva aqui. Tá? Que até a respeito delas, uma coisa que eu não tinha entendido muito bem é que ele fala que uma acaba cancelando a outra. Essa difusão de portadores de um lado para o outro, quando há o contato. E essa corrente de deriva gerada esse campo elétrico dentro da região de cargas que é criado, se cancela, mas ainda não ficou muito claro para mim do porquê há esse cancelamento dessa. Eu acho que ele fala isso, acho que na página 55. Acho que no primeiro parágrafo da seção da discussão qualitativa Aqui, da né? aplicação de potencial. Tá, então olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir também essas contas aqui todas. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta, ou seja, se vocês quiserem abrir essas contas aqui à toa, vocês não vão ver, mas vai vir um raio que vai vir do céu e vai cair na cabeça de cada um deles durante a aula. Tá? Vocês acham que não tem esse poder, mas vocês vão ver só. Experimenta não ter dúvida na aula que vem. Tá bem? Então, eu vou abrir isso aqui direitinho, vou passar aqui tudo a ser limpo. E aí a gente vai ver se a gente consegue chegar até lá na próxima aula. Tá bem? Combinado? Tá bom. Okay. Alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Então vai começar da página 55 até a gente chegar na quantitativa. É isso. Não, mas eu acho que, quer dizer, essa parte aqui toda, vocês entenderam, gente? A gente não precisa passar mais, não? Tá tudo claro aqui? Essa aqui da página 35, né? Quando fala do tratamento quantitativo da junção TN no equilíbrio. Isso está compreendido? Eu não cheguei aí ainda. Mas eu me viro. Então você está falando depois. Eu vou tentar dar uma estudada aqui. Aí se puder depois, enfim, dar uma relembrada para eu tentar entender alguma coisa. Tá. O que você sugeriu, Pedro? A gente começar logo a conta com bias, ou não, a gente vai começar a fazer desde o início mesmo. Seria lá mais ou menos a página 55, mais ou menos, que aí explica a origem desse campo. Não, seria 61, na verdade. Começaria aí. Esse cara aqui é 55, né? Uhum. Isso aqui é importante. A gente pode continuar aqui. A gente pode começar aqui. Isso aqui é um excelente começo. Sim. Se a gente conseguisse começar daqui, seria importante. Vamos então ler isso aqui, não? Página 55, tá? Ok. Combinado então, gente. Beleza. Então aí na semana que vem, a gente tenta ver se isso aqui fica bem claro para todo mundo.
essa sessão aqui, né? Uhum. Combinado? Tudo bem. Combinado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quem é que falou aqui? Foi Beleza, só Luiz. 55 pra frente. Combinado. Falou, gente. Então, boa noite aí para vocês, todo mundo. Se cuidem. Até mais. Boa semana e final de semana. Falou, galera, pra vocês Vocês também. também. Valeu, gente. Até Até mais. Tchau, mais. tchau.